Ainda falando sobre as eleições, som e imagem na Jovem Pan. Bom dia, Vera Magalhães. Bom dia, Tiago Berraich, para você, para todos aí no nosso estúdio e para os nossos ouvintes e internautas nesta manhã de terça. Ô Vera, já falando sobre o segundo turno, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad começaram essa nova etapa da campanha tentando se mostrar um pouco mais moderados. De que forma estão se dando e vão se dar essas tentativas nas próximas semanas, hein, Vera? Pois é, esse aí é o desafio, né? O Bolsonaro esteve conosco aqui no Jornal da Manhã ontem e eu perguntei mais ou menos isso para ele, se ele faria algum aceno ao centro, e ele negou, disse que não seria o Jairzinho Paz e Amor, que isso o descaracterizaria ou violentaria, nas suas palavras, que ele seguiria falando aquilo que sempre falou, talvez trocando algumas palavras que possam ofender por sinônimos, Tiago. À noite, no Jornal Nacional, já não foi bem assim. Bolsonaro baixou alguns tons, principalmente em falas de aliados. Ele também falou aqui, das caneladas do Paulo Guedes, do general Mourão, e como isso não poderia continuar no segundo turno. No Jornal Nacional ele foi além, ele desautorizou a fala do vice-general Mourão sobre a realização de uma nova Constituinte. Disse que vai respeitar a Constituição. Foi sua fala mais contundente até agora, em uma das coisas que eram mais críticas de sua candidatura, esse risco de haver algum solavanco institucional, algum solavanco democrático. Diz que vai ser um governo democrático e que vai se pautar pela Constituição. E o mesmo fez o Fernando Haddad, né? Também em entrevista ao Jornal Nacional, disse que o PT reviu um posicionamento que estava no seu programa de governo de realizar uma Constituinte. Afirmou que as reformas que forem propostas serão por emendas à Constituição e não mais por Constituinte. Neste caso do Haddad, se trata de um recuo mais evidente. Do Bolsonaro, você podia dizer que tinha ali ruídos entre ele e o vice, falas que não se explicavam, a história lá de uma Constituinte por notáveis, que o candidato em si nunca tinha falado. No do Haddad é diferente, está escrito no programa de governo e foi dito por ele em entrevistas no primeiro turno. Então, é um recuo que, para ser crível, vai ter de ser reafirmado ao longo do segundo turno, Tiago. Eles também procuraram modular o discurso em outras áreas, né? Veja que o Haddad não citou nenhuma vez o ex-presidente Lula na entrevista que deu ao Jornal Nacional, algo inimaginável no primeiro turno, em que de 10 palavras que ele falava, 9 era o ex-presidente Lula, tudo junto. E o Bolsonaro também estava bem mais paz e amor, embora ele tenha dito aqui pra gente que não vestiria esse figurino, estava todo boas palavras ali, tranquilo com os apresentadores da Globo, com os quais ele tinha tido entreveros na sua ida à bancada no primeiro turno. Então, parece uma tentativa dos dois de falar a um público que não votou neles no primeiro turno e que eventualmente pode ter rejeição a um deles ou a ambos. Ô Vera, você falou sobre o figurino e eu te pergunto, ao seu ver, essas novas roupagens são compatíveis com o histórico dos candidatos, dos partidos e do que foi a campanha no primeiro turno, Vera? Esse é que é o problema, Tiago. A gente tem que comparar, a gente tem que cotejar o que se diz num momento de campanha em que você está buscando votos, buscando apoios de outros partidos e de segmentos da sociedade que não votaram em você, com aquilo que você já falou, escreveu e fez. No caso do Bolsonaro, ele tem todo um histórico de falas que são que ora flertam com preconceito com essa ou aquela minoria e que ora falam, sim, de supressão de direitos, supressão de regras da Constituição aqui e ali. Ontem mesmo, quando ele esteve aqui com a gente no Jornal da Manhã, naquele monte de fala que ele enfilera, tem lá uma fala sobre trabalho escravo, em que ele diz, olha, dá até um exemplo que o meu filho assistindo a entrevista mais tarde, falou, nossa, não dá para entender nada desse exemplo que ele fala. Que ele fala que uma mulher está lá na sua lavoura, borrifando veneno numa alface que pode estar atingida por uma praga de pulgão.
e ela não sabe que está grávida. E que por isso o dono daquela fazenda, etc., pode ser multado por trabalho análogo à escravidão. E aí ele fala assim, olha, vamos ter que rever esse excesso fiscalizatório. O exemplo é ruim, mas por trás dele tem aí uma proposta de rever a fiscalização por trabalho escravo ou análogo à escravidão. Isso já foi motivo de polêmica recente no Congresso. Se a gente lembrar, o Ministério do Trabalho propôs uma medida nesse sentido, que diante de muita gritaria, depois recuou. O Bolsonaro está propondo reapresentar isso? É isso que ele está propondo? A gente tem de ver. Se for isso, isso vai causar alguma polêmica. Mesma coisa em relação ao Haddad. Não vamos falar no Lula neste segundo turno. Ontem teve uma reunião da campanha e o Jacques Wagner se saiu com essa. Agora o Haddad é o Haddad, não é mais o Lula. Isso é compatível? Não, não é. Porque ele só chegou ao segundo turno dizendo que Haddad é Lula, Lula é Haddad, Haddad é Lula, Lula é Haddad. Então agora é Haddad e Andrade. Isso cola? Não cola, porque todo mundo sabe que, inclusive, depois do primeiro turno, ele disse, vou a Curitiba. O som da Vera deu uma falhada agora nesse fim, a gente vai tentar retomar o contato com a nossa Vera Magalhães, que falava sobre as estratégias das campanhas no segundo turno. Agora sim, Vera. Eu também voltei a te ouvir melhor, eu não sei até que parte você ouviu. Você estava falando do Andrade e do Haddad. Exato, isso não é compatível com o que foi a própria campanha do Haddad no primeiro turno. Então o eleitor tem que estar atento ao que é retórica e ao que é fala sincera dos seus candidatos, ou do candidato que não foi o seu no primeiro turno, mas que ele está olhando agora no segundo turno e pensando se vota ou não. Tá certo. Vera Magalhães, bom trabalho para você, estaremos te acompanhando ao longo da nossa programação. Até mais tarde. Um ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.